Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tocar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não tenho mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz em ela. Se o mal me der tanto faz, ele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me der tanto faz, ele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos acompanhe nesse momento de meditação. Amém. Acreditar e confiar nas coisas que são comprovadas cientificamente é bastante fácil. Naquilo que se tem evidências, naquilo que se tem provas. Mas acreditar naquilo que não se vê é difícil, pois requer fé. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que fé é confiar naquilo que você não pode ver. O evangelho de hoje, no capítulo 11 de João, narra uma história muito conhecida. Narra a ressurreição de Lázaro. Como eu disse no início do culto, chegamos ao 7º sinal de Jesus. E esse milagre, esse sinal, os sinais eram feitos para mostrar a natureza divina de Deus, de Jesus. E aqui nós temos o mais importante de todos os sinais, a ressurreição de Lázaro. Maria e Marta e Lázaro eram grandes amigos de Jesus. Moravam numa pequena cidade chamada Betânia, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Eles amavam muito Jesus e confiavam nele. E Jesus também é uma das famílias que Jesus tinha mais afeição na Bíblia, esses 3 irmãos. Há um tempo atrás, nós conversamos aqui em um sermão, quando Jesus visitou Maria e Marta. Lázaro, não sei se ele estava. Mas a gente lembra da história que quando Jesus chega na casa, Marta sai correndo para arrumar tudo, enquanto Maria se senta e ouve a mensagem de Jesus. Marta estava preocupada com tantas coisas, e Maria se preocupou com a mais importante. Maria também foi aquela que derramou nos pés de Jesus um perfume muito caro, e enxugou com os seus próprios cabelos. Jesus ele recebe a notícia de que um amigo está doente. E quando recebemos a notícia de que um amigo está doente, ou a gente telefona, manda uma mensagem, ou se é possível a gente vai visitar essa pessoa. E quando Jesus recebe essa notícia, ele diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lembro da semana passada, não foi nem o pai que pecou, nem ele, mas ele é cego para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus ele não sai correndo, o porquê não sabemos. Ele permanece ainda mais 2 dias. Ele chega lá no 4º dia, fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E quando Jesus ele quer voltar para Betânia, passar por Jerusalém, os discípulos não entendem porque Jesus foi ameaçado de morte lá. Os discípulos, assim como nós,
não compreendemos muito dos caminhos de Deus. E Jesus, ele diz no Evangelho, durante todo o capítulo 11, nós lemos apenas uma pequena parte, ele diz que Lázaro estava dormindo, que ele iria lá para acordá-lo. A Bíblia, ela fala que a morte, ela é um sono. Eu tenho um amigo que está hoje bastante debilitado, mora em São Paulo, e que ele disse para nós há muitos anos atrás que quando ele morrer, ele quer ser sepultado de pijamas. E daí todo mundo perguntou, mas por quê? Por que a gente usa pijamas? Quando que a gente usa pijama? Quando a gente deveria usar, né? Tá? Normalmente, quando a gente vai. E por que ele fala que ele queria ser sepultado de pijamas? Porque ele falou que ele vai acordar. A morte é um sono. Todos nós deveríamos ser sepultados de pijamas. Porque a gente vai acordar. A gente vai viver de novo. A morte não é o fim. Jesus chega a Betânia. Marta vai ao seu encontro. Aqui é um pouco diferente. A gente às vezes fala, não mal de Marta, mas que Marta deveria ter sido como Maria. Não ficar preocupada com as coisas da casa, mas ter sentado e ouvido Jesus. Mas aqui Marta vai ao encontro de Jesus. E ela até chama a atenção de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que você demorou tanto, Jesus? Nós somos teus amigos. Nós recebemos você tão bem aqui em nossa casa. O Senhor não se importa com o nosso sofrimento, com as nossas dores. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Pensamos que por sermos amigos de Jesus, ele às vezes demora, né? Ele às vezes não vem na hora em que a gente quer. Ele não responde do jeito que nós gostaríamos. Algumas pessoas até pensam que não vão morrer porque são amigas de Jesus. Por que Jesus demora em nos responder? Por que em certos momentos a resposta não é tão rápida? Marta confiava em Jesus. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela demonstra uma fé no passado. Se você tivesse vindo, o meu irmão estaria vivo. Ela confiava em Jesus acima de tudo. Ela sabia que Jesus poderia fazer qualquer coisa, até não deixar o irmão dela morrer. Mas Jesus deixa. E Jesus, ele responde a Marta, o teu irmão vai ressuscitar. A crença na ressurreição, aqui está o nosso túmulo da Páscoa. A crença na ressurreição era comum. Os judeus acreditavam na ressurreição. Apenas um grupo dos judeus, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então, quando Jesus fala que Lázaro iria ressuscitar, ela disse, eu acredito. Eu creio que quando eu morrer, eu também vou ressuscitar. Mas ainda não tinha caído a ficha da nossa amiga Marta. Aí Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Nós temos uma das mais belas, uma das mais fortes e emocionantes profissões de fé. Quando Marta diz, sim, eu creio que tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo. Ela dá uma declaração de fé das mais importantes. Quando a gente olha para o cristianismo, o centro da nossa fé é isso aqui. A gente sempre olha para a cruz, sim, ele não está mais morto. Mas o centro da nossa fé é a ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, a fé que nós temos é vã. E nós nos reunimos aqui para quê? Nós nos reunimos aqui a cada culto, a cada momento, porque nós cremos no Deus que ressuscitou Jesus. Por isso que a frase que está em cima, Ele vive.
E como ele vive, nós também viveremos. Ele não ressuscitou para a nossa vida aqui nesse mundo. Ele ressuscitou para nos garantir a vida que não se acaba, a vida eterna com Deus no céu. Claro que a fé em Jesus, ela vale para a nossa vida hoje também. A promessa de Jesus é: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A fé que nós temos em Cristo como aquele que está vivo, aquele que deu a sua vida para nos salvar, é o que nos motiva dia após dia a não desistir. É aquele que nos motiva, é aquilo que nos motiva a vivermos uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida onde nós procuramos testemunhar. Ele vive. E ele vive, e todos os que nele confiam viverão para sempre. O texto bíblico ele continua, e no versículo 35 nós temos o menor versículo da Bíblia. Alguém sabe qual é? Quando Jesus chega perante o túmulo, João diz: Jesus? Por que Jesus chorou? Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro? Agora eu pergunto para vocês, quando Jesus chora hoje? Vocês imaginam que tudo isso de ruim que está acontecendo, Jesus continua chorando. Ele sente o que nós sentimos. Ele chora com a gente. Ele se alegra com a gente também. Ele chorou para demonstrar o sentimento dele pelo amigo que havia morrido. Ah, mas ele sabia que ele iria ressuscitar. Mas Jesus, ele sente com a gente. Quando a gente fala em empatia, a gente deve olhar para Jesus. Maria, Marta e Lázaro, eles eram muito conhecidos naquela cidade. E muitas pessoas estavam ali. Quando a gente vai num velório, até me perguntaram hoje, né? Muitas vezes se fala o que não se deve falar num velório. Ao invés da pessoa abraçar, estou contigo aqui, conta comigo. A pessoa diz, foi melhor assim. Deus quis assim. Foi da vontade de Deus. É certo essas frases aí? E por que a gente diz? A gente diz ou não diz? Ninguém morre na véspera. Já ouvi essa também, né? Foi o destino. Deus quer que a gente morra? Ele não queria que Lázaro morresse, mas Lázaro morreu. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Ele foi lá e deu nova chance, nova oportunidade para Lázaro. Eu ficaria muito chateado se eu tivesse morto e voltasse a viver. Lázaro teve que ser trazido de volta, né, lá do céu. O que estava ali na sepultura? Quem estava ali na sepultura? Aonde estava a alma de Lázaro? Aonde estava? Imagina ele lá, putz, agora eu vou voltar. Agora que eu estou aqui na glória, eu vou voltar para quê? Para esse mundo. Então, se ele tivesse tido a opção, de repente ele não queria ressuscitar. Ele queria continuar lá aonde ele estava. Uma senhora, ela chamou o pastor para uma conversa. Ela falou assim, pastor, eu não sei quando eu vou morrer, mas eu já queria deixar tudo meio encaminhado para o meu sepultamento. Se vocês quiserem, é só me chamar e a gente deixa prontinho. Ela chamou o pastor e disse assim, pastor, eu gostaria que no meu funeral se cantasse essa e essa música. E o pastor marcou. Se o pastor puder usar o Salmo 23, eu ia gostar também, mesmo não sabendo o que está acontecendo. E ela foi fazendo uma lista. E lá pelas tantas ela falou uma coisa para o pastor, que o pastor ficou assim um pouco com uma pulga atrás da orelha. Pastor,
antes de fecharem o caixão, porque eu não vou ser cremada, vou ser no caixão, eu quero que o pastor pegue uma colher, daquelas de sobremesa, e coloque no meu caixão. Aí o pastor já era meio antigão assim, mas não entendeu. Por que uma colher de sobremesa? Daí ela disse assim: quando o meu marido falecido me levava para jantar, quando a gente chegava no restaurante, lá tinha o prato e tinha todos os talheres. Depois que a gente tinha o prato principal e tal, o garçom vinha e tirava o prato, tirava os talheres, mas ele deixava a colher de sobremesa, para mostrar que algo muito bom estava por vir. Assim também, pastor, eu quero que você coloque a colherzinha de sobremesa para mostrar para todos que o melhor eu vou receber lá no céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Dizer sim significa o centro da nossa fé. Eu creio que Ele está vivo. Eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida. Eu creio que a ressurreição de Jesus é o que me anima todos os dias a viver a minha vida aqui nesse mundo. Sabendo que eu vou sofrer, sabendo que eu vou passar por sofrimentos aqui, mas que o melhor está guardado para mim. Não porque eu mereço, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Jesus ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela não vale nada. Se Cristo não está vivo, não adianta a gente se reunir aqui a cada culto. Por quê? Porque nós não adoramos um Deus morto. Nós não cremos num Deus que ficou na sepultura. Nós cremos num Deus vivo e poderoso, que para Ele nada é impossível. Se Ele ressuscitou Lázaro, se Ele foi ressuscitado, nós que nele cremos, podemos ter a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos e viveremos com Ele na eternidade. Que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Amém.
Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva.